primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, na série Olha pra Poesia. Eu sou Fernando Morato e estou aqui tentando ajudar a compreender um pouco melhor esse universo fascinante e variado que é a poesia. Tem coisas das quais eu não posso falar aqui? Tem coisas que, não, por mais que eu tente, vão ficar um pouco estranhas de falar aqui. Então vamos falar de um poema muito estranho aqui. Para isso, a gente precisa olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 O poema do qual eu quero falar hoje, e do qual eu só posso me aproximar muito superficialmente, é o Beba Coca-Cola do Décio Pinhatari. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. É um poema muito estranho de se falar. É um poema que não funciona nessa linguagem que a gente está usando aqui no YouTube, porque ele não encaixa dentro do ponto fundamental que eu estou querendo chamar a atenção a respeito da poesia, que é a musicalidade, que é o ritmo, a estrutura com que estes programas são montados, em que eu leio o poema e ele vai aparecendo na tela, ela implode completamente num poema como esse. Por quê? Porque esse poema não foi feito, não foi imaginado para ser lido em voz alta. Ele foi imaginado para ser lido no papel, assim. Beba Coca-Cola é um poema concreto. Poesia concreta é uma poesia que surge no meio do século XX, já tem seus primeiros antecedentes um pouco antes, mas é uma poesia que tenta reforçar os aspectos visuais do poema, os aspectos tipográficos do poema. É uma poesia que é extremamente consciente do fato de que, ao longo do século XX, o poema deixou o espaço da apresentação pública, da recitação, que era tão importante no século XIX, que foi fundamental no século XVIII, que era um dos suportes mais sérios nos séculos XVII e XVI, e que foi a base de quase toda a poesia ao longo dos séculos anteriores. Então, ao longo do século XX, o suporte vocal mingua. Por quê? As tecnologias de reprodução da poesia, as tecnologias de reprodução dos poemas vão crescendo e através da arte tipográfica é possível divulgar com maior facilidade. Por isso, como a arte tipográfica é o grande elemento de divulgação da poesia ao longo do século XX, ele passa a influir diretamente na própria constituição da poesia. E muitos autores vão lançar mão do espaço tipográfico da página como elemento significativo também, como elemento significante. Essa é uma das pedras de toque da poesia concreta. Os autores fundamentais no Brasil, que são o Augusto de Campos, o Décio Pinhatari e o Haroldo de Campos, aqui numa fotografia do momento em que eles estavam começando isso, na revista Noigandes, que foi uma revista de vanguarda extremamente importante. Então, esses autores começaram a trabalhar cada vez mais intensamente esses aspectos que, devido à raridade com que a palavra impressa era divulgada, fazia com que eles ficassem obumbrados, palavra bonita, ficassem na sombra, ficassem menos nítidos. O século XX, o século das comunicações de massa, permite que essa característica, esse aspecto do texto possa ser colocado em primeiro plano. E é isso que acontece com Beba Coca-Cola. Um poema que, evidentemente, está fazendo um diálogo com a propaganda. Por quê? Porque Beba Coca-Cola é um slogan de uma bebida muito famosa.
o slogan da Coca-Cola. O que acontece é que, a partir do momento em que esse slogan se materializa no papel com uma outra forma, com outro tipo, ele permite que a gente jogue com os tipos e as pessoas que fazem críticas de que as linguagens asiáticas, o chinês, o japonês, são muito difíceis de entender porque todas são muito parecidas. B, P e D e Q são coisas que a gente não vê como muito complicadas, justamente porque a gente está acostumado. Mas esse poema joga com esse aspecto gráfico da similaridade, o beba, babi, boba, beba, baba, 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 baba. Essa construção se permite porque o Beba Coca-Cola é um slogan muito direto. Então, retransformado numa unidade visual semântica, que é esse primeiro verso, se é que a gente pode falar de verso. Por quê? Também o verso, como unidade sonora da língua portuguesa, não se estrutura dessa maneira, como aqui a gente tem, que é muito mais do ponto de vista visual do que outra coisa. Então, esse primeiro, muitas aspas, verso, nos permite jogar com os elementos constitutivos, o beba, bebo, buba, e jogar com eles, beba Coca-Cola, beba babi cola, beba coca, babi cola. E aí, caco, cola, o caco e a cola, para a última palavra ser a única, que tem mais do que 2 sílabas, 2, quebra com a sequência que a gente tinha antes, que é cloaca. Cloaca, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de biologia sabe, o orifício das aves através do qual saem urina, fezes e os ovos. A cloaca é também a imagem de uma coisa suja, se usa como metáfora para falar de um lugar insalubre, um lugar absolutamente sem nenhuma dignidade. A cloaca é o resultado das alterações diversas que a gente teve, onde começou com beba Coca-Cola. Então a Coca-Cola se converte em cloaca e esse tipo de construção se baseia exclusivamente ou majoritariamente nos dados visuais que o poema nos permite. Não é no dado sonoro. Falar esse poema pode ajudar, mas ele não causa o mesmo impacto que a leitura visual causa. Inclusive, há tentativas de tentar jogar com essa sonoridade, mas quando se joga com a sonoridade desse poema, o que acontece é que ele próprio, ele inteiro, vira uma unidade sonora, como é o caso do Motet em Ré menor, do compositor santista Gilberto Mendes, que põe em música esse texto. Mas como? Transformando o texto inteiro em uma unidade sonora que vai ser da mesma maneira que o texto original, recolocada e retrabalhado em pequenas unidades que se contrapõem, como nessa gravação feita no Coral Gilberto Mendes. Beba Coca-Cola, babi cola, beba Coca, babi cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Pois bem, o que a gente tem aqui é um texto extremamente rico, extremamente polissêmico, mas cuja riqueza passa por outros aspectos. A gente pode, evidentemente, discutir coisas sobre a construção da poesia, mas, por outro lado, a gente tem os nossos limites também. Ao falar de poesia aqui no canal do YouTube, eu estou incorporando, eu estou assumindo os limites que o meu meio tem para falar. Por isso eu não vou poder falar de todas as coisas. Discutir um pouco o Beba Coca-Cola já foi um trabalho hercúleo, porque eu não tenho como falar exatamente daquilo que é o mais importante, principalmente devido ao formato que eu adotei aqui, que eu escolhi para este programa. Por outro lado, é um desafio que a gente não deve deixar de lado, não deve ignorar, não deve deixar que nos intimide. Então, apesar disso, eu tento passar por cima dessas dificuldades
e avançar no que seja factível dentro do universo que eu estou tentando trabalhar. Faz algum sentido para vocês? Vocês conseguem ver mais coisas? Conseguem ver esse jogo entre propaganda, visualidade, sonoridade e materialidade que o poema traz? Para isso, vamos tentar olhar de novo para a poesia enquanto a gente escuta a música do Gilberto Mendes.